Graça e paz, queridos. Queria compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês que se encontra em Salmos, capítulo 18, versículo 36 em diante, que diz o seguinte: Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Queridos, esse é o Salmo de Davi, em louvor a Deus, após Deus ter livrado Davi de Saul e de todos os seus demais inimigos. Queridos, esse homem tinha sido perseguido ferozmente. Davi teve vários enfrentamentos de várias espécies de inimigo na vida de Davi. Um deles foi Saul, que o tentou matar de todas as maneiras, que o perseguiu de maneira insistente. E também dentro da sua casa com seu filho e em todos os outros tipos de guerra que Davi teve que enfrentar. E esse salmo aqui é Davi agradecendo a Deus por Deus ter colocado debaixo dos seus pés um caminho espaçoso para que ele pudesse ter perseguido os seus inimigos e os alcançado. Davi não deixou nenhum dos seus inimigos perseguindo no caminho dele, ele os destruiu. Mas, queridos, como foi a derrota dos inimigos de Davi? Não foi necessariamente com as próprias mãos de Davi. Muitos deles foram destruídos pelo próprio Deus. Você vai ler o texto, a passagem da vida de Davi, e você vai ver que inúmeras vezes Saul perseguiu Davi e Davi sequer quis encostar a mão em Saul. Mas o Senhor era o Deus das guerras de Davi. O Senhor é o Deus que protege a vida de Davi. E o Senhor é quem dá vitória ao teu servo. Se você for ler todo esse texto Davi fala: o Senhor me livrou de inimigos que eram muito mais fortes do que eu. Eu não tinha condição de escapar desse inimigo, não. Se o Senhor não fosse o meu amparo, o meu abrigo, se o Senhor não me guardasse nessa situação, com certeza eu teria sido destruído. Não é assim comigo e com você, queridos? Se não fosse o Senhor no dia da nossa adversidade, quando o inimigo vem para te assolar, para te destruir, se não fosse o Senhor, o que aconteceria com você? Se não fosse o Senhor, o que teria acontecido comigo? No dia da adversidade, Davi fala aqui, olha, que o inimigo dele veio até ele para surpreendê-lo. Só que o Senhor foi o amparo de Davi. Só que o Senhor foi a rocha que guardou Davi. O Senhor foi quem sustentou a vida de Davi. Foi quem deu forças a Davi para passar por todas as suas guerras e sair vencedor. Assim também é Deus na sua vida. No dia que o adversário chega para te assolar, para te destruir, o Senhor é o teu amparo. O Senhor é aquele que te dá vitória, é aquele que guerreia as tuas causas, que vai na tua frente como grande guerreiro. É Ele quem fortalece as suas mãos para a batalha e que põe embaixo dos seus pés um caminho largo para que você persiga os seus inimigos. Os inimigos que estão vindo contra você, Deus vai preparar um caminho largo debaixo dos seus pés para que você os persiga e você os destrua, porque não vai ficar inimigo no teu caminho. Queridos, Deus é o Deus da nossa vida. É o Deus que guerreia as nossas causas. Olha no verso 17 o que diz. Eu voltei o texto só para ler isso com vocês. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Davi sabia. Davi sabia que nele mesmo ele não teria condição de vencer.
aqueles inimigos. Muitas vezes é assim comigo e com você, inúmeras vezes. Você olha para o inimigo que está te assolando e você calcula. Não tenho condição. Ele vai me destruir. Esse inimigo aí tem mais força do que eu. Ele é muito mais poderoso do que eu. Mas o Senhor que livrou Davi é o mesmo Deus que vai te livrar desse inimigo que por vezes é mais forte que você, que veio te surpreender no dia da sua calamidade, no dia da sua aflição. O teu Deus vai fortalecer as suas mãos para a batalha, para que você ponha esse inimigo para correr da tua vida, da tua casa, da vida dos seus filhos, da vida do teu casamento, das suas finanças, da tua saúde. O teu Deus põe um caminho largo embaixo dos seus pés e você vai perseguir esses inimigos e você não vai voltar enquanto você não os destruir. Assim como foi na vida de Davi, queridos, assim também será na tua e na minha vida. Deus fortalece as nossas mãos para a batalha e prepara embaixo dos nossos pés um caminho largo, um caminho espaçoso, para que nós venhamos perseguir os nossos inimigos até os alcançar. Davi sabia que o segredo dele era o Senhor. Querido, se não fosse o Senhor na minha e na tua vida, certamente a gente já teria sido destroçado pelos nossos inimigos. Se não fosse o Senhor me defender e te defender, certamente o teu inimigo e o meu inimigo já teria ganhado vantagem em cima de nós há muito tempo. Por vezes, queridos, não que não estejamos atentos, mas surgem situações na nossa vida, surgem ataques dos nossos inimigos da nossa vida, que nós ficamos atordoados. Somos pegos como de surpresa, não estamos prontos, preparados para determinadas guerras, para determinadas lutas. Mas Davi sabia que apesar dos seus inimigos serem mais fortes e mais poderosos que ele, o Senhor era o seu amparo. Ele poderia contar com o auxílio do seu Deus. Queridos, Deus é o teu auxílio. Deus é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que você não precisa temer. Ele é a tua rocha, ele é o teu sustento, ele é o teu amparo. E Davi fala, ele me trouxe para um lugar espaçoso. Lá no verso 19 diz isso. Ele me livrou daquele inimigo que me perseguia. O Senhor me livrou, o Senhor me deu livramento. Trouxe para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Tem outras traduções que falam porque ele me amava. Porque Deus tem prazer em mim e em você. Ele nos dá livramento, ele nos traz para um lugar espaçoso. Assim, às vezes nos sentimos oprimidos, pressionados pelos nossos inimigos, apertados, imprensados. E Deus nos tira daquele lugar de opressão, de guerra, de luta e nos traz para um lugar espaçoso. Porque Ele tem prazer em mim e em você. Deus tem prazer em mim e em você. É por causa do amor que Deus sente por mim e por você que Ele me livra e te livra do inimigo que é mais forte do que nós.
O Senhor nos livra das garras desse adversário e nos coloca em lugar espaçoso, queridos. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus cuida do seu povo de maneira extraordinária. Ele te tira do lugar da sua opressão. Ele te tira desse lugar de medo, desse lugar de fobia, desse lugar de assombro da alma, desse lugar onde o inimigo está prevalecendo contra você. O Senhor te tira desse lugar e te traz para um lugar espaçoso. Porque Ele te ama. Porque Ele tem prazer em você. Aleluia. Lá no verso 20 diz o seguinte: Ele recompensou-me o Senhor conforme a justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Davi sabia que, apesar dos seus erros e defeitos e pecados, Deus conhecia quem era Davi. Sabia que por mais errado que ele fosse, ele se arrependia, ele se voltava para Deus e conhecia o coração de Davi. E sabia que Davi não queria ser maldoso, que Davi errou, mas se arrependeu. E Davi fala aqui, olha, ele recompensou-me conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Queridos, por que Davi está falando isso? Porque quando ele teve inúmeras oportunidades de retribuir a Saul, o mal que Saul estava fazendo a ele, Davi não fez. Davi se negou a fazer o mal por temer a Deus. Apesar do seu inimigo perseguir, tentar contra a vida dele, Davi simplesmente se esquiva de Saul e entrega Saul nas mãos de Deus. E Davi está falando assim, olha, Deus viu a pureza do meu coração, eu não queria o mal de Saul. Eu não queria o mal, a destruição da vida dele. E Deus me recompensou, fazendo aquilo que eu me poupei de fazer. O Senhor, queridos, é Ele quem guerreia as nossas causas. É Ele quem luta as nossas guerras. E Davi sabia disso, que ele tinha inimigos mais fortes do que ele. E que ele tinha inimigos que ele não queria tentar com as suas próprias mãos contra a vida dele, por temer a Deus. E Deus faz justiça a Davi. Ele diz no 21, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Queridos, aquele que se guarda de fazer o mal, aquele que evita o mal e não se aparta do teu Deus, tem a proteção do Senhor. Tem o livramento de Deus na hora da adversidade. E se você for ler o texto inteiro, Davi está falando com Deus a respeito dos livramentos que Deus o havia dado. Queridos, assim também é na sua vida, assim também é na minha vida. Nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus, para louvar a Deus por tantos e tantos e tantos livramentos que Ele nos tem dado. Você pode e deve confiar no Senhor, porque Ele é o teu amparo no dia da angústia. Ele é quem põe os seus inimigos para correr diante de você e faz debaixo dos seus pés um caminho largo para que você persiga os seus adversários até os destruir. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus.